irmãos, vamos começar mais um culto então. Hoje dia 12 de fevereiro de 2023, vamos agradecer ao Senhor, que nós possamos nos entregar de corpo e alma e espírito ao nosso Deus nesta noite. Amém? Senhor Jesus, nós lhe entregamos, Deus, a nossa vida, Pai. Lhe entregamos tudo o que nós temos nessa noite, Deus. Lhe entregamos tudo, Senhor Jesus. Que o Senhor possa receber de nós a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, ó Pai. O Senhor sabe todos os caminhos, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, Deus. E o Senhor sabe que estamos aqui, Deus. Nós somos teus filhos e estamos aqui para te louvar e te adorar do fundo do nosso coração, Pai. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Eu não preciso da nossa parte, que eu já contei. Aleluia, Senhor. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Diga, vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem,
Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Ah, que tremenda graça, ah, que tremenda graça, ah, que infalível amor, tomou o meu lugar. A minha cruz levou, me deste sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Aleluia, aplauda o Senhor Jesus. Ele é digno. Glória a Deus. Aleluia, né, Estevam? Glória a Deus. Tu és bem-vindo aqui e em nosso coração toma a direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Estás aqui no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover a nossa fé e esperança.
se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra
Crianças, para elas irem para a aulinha, que hoje elas estão agitadas. Amém? Vai orar. Vamos fechar o olho. Venha lá. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela vida de cada criança. Obrigada pela vida do Estevam, pela vida da Liz e da Eloá, Senhor. Que o Senhor abençoe eles, ó Pai. Que o Senhor acalme o coraçãozinho deles, para que eles possam receber de Ti, Senhor. Abençoa também a Gênica, Pai, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, para a vida deles, Senhor. Que seja uma semente plantada no coração de cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Ao vivo é assim. Você não contar na tia viva, sabe por quê? Amém. O senhor, meu marido, se puder colocar a mesa aqui para mim, eu agradeço muito. Senhor, meu marido? Aí é bom, né? Just a moment. Quem sabe faz ao vivo. Bom, vou aproveitar e vou orar pelas ofertas e pelos dízimos. O meu dízimo, você já fez? Pelo MBA? Mas amém, tá aqui da minha caixinha. Você pode pôr aqui, por favor? Daí a gente já ora aqui.
as portas do emprego para aquele que está desempregado, Senhor. Para o profissional autônomo, Senhor, abençoa, Senhor, o seu empreendimento, Pai. E aqueles que trabalham assalariados, Senhor, que eles sejam bênção onde eles estiverem, que nunca falte nenhum alimento, nem nada falte, Senhor, na casa de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, já vou aqui para a palavra, né? Para não ficar mais nervosa e não perder mais tempo. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. A palavra hoje é algo que, através de um devocional, Deus, que não tinha nada a ver com o assunto, mas Deus me fez lembrar dessa mensagem. E ao longo da semana, Ele confirmou através de uma conversa, e eu creio que é isso que Deus queira falar conosco esta noite, amém? Então, deixa eu só abrir aqui. Eu vou orar primeiro e a gente já abre. Se você quiser abrir, Lucas capítulo 10, versículo 25. A partir do versículo 25. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de pregar a Tua palavra, de compartilhar a Tua palavra, Senhor. Pai, assim como eu tenho dito, Senhor, usa minha vida como instrumento, Senhor. Usa minha boca, Senhor, como instrumento para pregar a Tua palavra, Senhor. Porque primeiramente, Senhor, essa mensagem falou ao meu coração, ó Deus, e que assim também seja o coração de cada um que está aqui, Pai. De cada um que está assistindo pela live. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa tocar, possa, Senhor, ministrar em nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês já devem ter visto aí, a mensagem de hoje é sobre o bom samaritano. Glória a Deus. A parábola do bom samaritano ela é muito conhecida, é uma parábola que já foi pregada muitas e muitas vezes. Ela é rica em ensinamento e sabedoria de Jesus. E eu creio que essa noite Deus tem algo para falar com a gente sobre essa parábola, amém? Então vamos ler lá, Lucas 10, a partir do 25. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. A sua resposta está certa, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Porém o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Jesus respondeu assim: Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: Pois vá e faça a mesma coisa. Amém? Bom,
o contexto dessa parábola era o seguinte: Jesus estava ali ensinando os discípulos, provavelmente no templo, na sinagoga, e depois que ele havia enviado 72 discípulos para ir pregar nas cidades, fazer milagres, operar maravilhas, e esses discípulos haviam voltado e ele estava ali conversando com eles e eles falando tudo o que tinha acontecido, tudo que eles tinham feito em nome de Jesus, e Jesus estava muito feliz e conversava com eles e com outras pessoas que também estavam ali. Naquela época, quando alguém estava ensinando, pregando um sermão na sinagoga, as pessoas, os judeus, por sinal de respeito, ficavam sentados, inclusive quem estava ministrando ali o sermão. Por que eles faziam isso? Porque era um sinal de respeito, porque aquilo que eles estavam falando não deveria ser tido com pressa, não deveria estar ali ensinando com pressa. Eles sentavam para ouvir, para até mesmo questionar, perguntar. Então, por isso que eles se assentavam. Por exemplo, quando alguém ia falar com um judeu, falar, olha, eu preciso conversar com você, né, algum assunto que é importante, e aí o judeu sempre convidava a pessoa a se sentar para eles conversarem, porque aquilo era um sinal de respeito e um sinal que a pessoa estava ali disponível para ouvir. Então é nesse contexto que Jesus estava, provavelmente sentado com todos eles na sinagoga e ensinando. Quando Jesus diz, um pouquinho antes, ele fala assim, ele estava ali conversando, né, com os discípulos, e ele falou assim, ó Pai, no versículo 21, parte B, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. E ele continua ali o texto. E nessa hora, um mestre da lei, né, um doutor da lei, que sabia tudo do Pentateuco, das leis de Moisés, eu acho que ele deve ter ficado indignado, né? Ele falou, nossa, mas como assim Deus esconde as coisas dos sábios e mostra para aqueles que não são instruídos? Logo eu, que sou mestre da lei, que sei tudo, né? Ele falou, não, peraí, eu vou questionar. E aí ele se coloca de pé. Sempre que alguém se colocava de pé no meio deles, no momento ali do sermão, era para poder perguntar ou questionar algo do que eles estavam falando. Então é isso que ele fez. Ele se colocou de pé. E qual foi a primeira pergunta dele? Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Na minha aqui tá, mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Mas na maioria das versões está, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É um pouco curioso, né? Porque o que você faz para herdar a herança de alguém? Você não faz nada. Você só precisa ser filho, né? Porque só o filho tem direito a alguma herança. Ou, em outros casos, se a pessoa não tiver filho, é alguém da família, alguém, né, que participa ali do seio familiar que tem direito à herança. Então era um pouco curioso essa pergunta dele. O que ele tem que fazer para herdar a vida eterna quando você não precisa fazer nada para herdar alguma coisa? Mas Jesus não era bobo. Ele sabia que esse mestre da lei, ele estava ali perguntando para ele, questionando, mas não porque ele queria crescer com as coisas de Deus, ele queria pôr Jesus à prova, ele queria encontrar algo ali que fizesse com que Jesus falasse alguma heresia e ele o denunciasse, tinha alguma prova contra ele. Então, Jesus, Então, Jesus responde o mestre da lei com uma outra pergunta. Ao invés dele responder aquilo que o mestre da lei tinha perguntado, ele responde com uma outra pergunta. E a pergunta de Jesus foi o quê? O que as escrituras sagradas, a lei, dizem a respeito disso? O que você entende da lei? Então, como ele era o mestre da lei, Jesus foi direto ali no que ele entendia. Então, o que a lei diz, né, diz sobre isso? E daí ele responde a Jesus: ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma,
com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo. Mas nem todas as pessoas revelam aquilo que tem dentro de si apenas com uma pergunta ou apenas depois de uns 5 minutos de conversa, né? Freud já dizia isso, nem todo mundo revela o seu problema nos 5 primeiros minutos de terapia. Você vai descobrir depois, né? O verdadeiro problema, o verdadeiro inquietação que essa pessoa tá. E aí Jesus fala isso para ele e ele fala, tá, mas querendo se justificar, querendo se desculpar, né, da pergunta que ele tinha feito, ele falou, tá bom, mas quem é o meu próximo? Né? Quem é o meu próximo? Aquele que eu devo ajudar para obter a vida eterna? É que eu tenho feito, Jesus, tudo que a lei diz para eu fazer. Eu tenho feito. Mas ainda não ficou claro para mim quem é o meu próximo. Para quem que eu tenho que ajudar? Para quem que eu tenho que dar um dinheiro, uma ajuda aí para... Fala logo quem é o meu próximo para eu poder ajudar e ter a vida eterna e eu estou tranquilo. Mas Jesus, ele era muito sábio. E ele respondeu contando uma parábola, que é a parábola do samaritano, que a gente acabou de ler. E nem toda a parábola que Jesus contava era uma história com ele, né? Nem toda a parábola que Jesus contava não existiu de verdade. Muito provavelmente os historiadores acreditam que essa parábola especificamente aconteceu. Era uma história que aconteceu e Jesus estava ali contando, como se a gente visse notícia no jornal e falou, você lembra aquela história lá que aconteceu do cara que foi assaltado lá na estrada de Jerusalém para Jericó? Então era isso que Jesus estava falando para eles. E aí ele começa a história, lá em Lucas 10:30. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Este homem, provavelmente, ele vinha de Jerusalém, porque era muito comum na época as pessoas trabalharem, terem os seus negócios, irem para Jerusalém para adorar no templo. Então, eles faziam tudo lá em Jerusalém e moravam em Jericó. Então, era muito comum isso. E a estrada de Jerusalém para Jericó era um caminho que era muitas vezes atravessado por judeus, por quem ia, né, tratar de negócios em Jerusalém, tudo. E este homem, com certeza, ele estava voltando para casa, depois que ele foi resolver o que ele tinha para resolver em Jerusalém, quando ele, na estrada, ele foi atacado, espancado, roubado, e deixaram ele lá, nu, sozinho, ensanguentado, quase morto, sem ajuda nenhuma. Então, aparece o segundo personagem dessa história, que é o sacerdote. Lá em Lucas 10:31. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Por que será que o sacerdote não ajudou aquele homem? Naquele tempo, o sacerdote, quando ele estava exercendo o seu ofício, ele não podia se contaminar. Ele não podia se contaminar com pecado, ele tinha que estar sempre purificado. Então, era um período que ele não podia ter relação sexual com a sua esposa, ele não podia tocar em sangue, não podia tocar em cadáver. Então, ele tinha que se manter puro. Só que esse sacerdote, ele já tinha exercido o turno dele lá como sacerdote em Jerusalém e ele estava descendo para Jericó porque ele estava indo para casa. E mesmo assim, ele vendo aquele homem daquela forma que estava na estrada, ele não quis ajudar, porque ele quis obedecer à lei, né, do que ele estava debaixo da lei, e não ajudou aquele homem. Então, para ele estava fazendo o que era certo. Mas, no caso aqui, para Jesus, o certo era ter ajudado aquele homem. Então, o sacerdote foi embora e nessa estrada de Jerusalém para Jericó, ela era uma estrada que não tinha muita curva. Ela tinha algumas montanhas, rochedos, que por isso que os ladrões ficavam escondidos, por isso que eles
assaltavam, era muito perigosa essa cidade, eles conheciam porque era muito perigosa, só que ela não tinha muita curva. Então, provavelmente o levita que vinha atrás do sacerdote, ele conseguiu ver aquela cena, né, do sacerdote. Ele com certeza viu que o sacerdote não fez por aquele homem. E aí ele chega lá em Lucas 10:32 também, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Então o levita fez a mesma coisa. O levita era um cargo abaixo do sacerdote. Então acho que ele pensou, se o sacerdote, que é o sacerdote, não fez nada, por que eu vou fazer alguma coisa? Né? Por que eu, um levita, vou fazer alguma coisa? E muitas vezes, essa é a nossa desculpa também. Né? Se o pastor, se o líder, se o fulano não fez nada, por que eu vou me importar e vou fazer? Por que eu vou fazer? Mas eu tenho uma dica para nós. Na verdade, não é uma dica, é um conselho. Seja exemplo mesmo quando ninguém é. Seja referência mesmo quando você não tem nenhuma referência. Seja você a referência. Seja você o exemplo. E o texto continua e aparece o quarto personagem, que é o grande herói da história. Lá em Lucas 10:33. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Um samaritano da história. Eu acho que para o judeu que estava ouvindo, ele queria morrer. Os judeus, eles eram inimigos dos samaritanos. Eles se odiavam. Eles amaldiçoavam os samaritanos todos os dias na sinagoga. Eles acreditavam que os samaritanos eram um povo misto, porque os samaritanos eram uma mistura de judeu com outras raças, e os judeus não aceitavam isso. Então, para eles eram um povo misto. Eles tinham muitas divergências teológicas, porque os samaritanos acreditavam só no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, que é de Moisés, e os judeus já acreditavam nos profetas, e os samaritanos não. Então, eles tinham muitas divergências teológicas. Muitas vezes, até o próprio Jesus foi chamado de samaritano, por conta do que ele ensinava ao povo. Mas o samaritano, ele vinha pelo caminho. E provavelmente o samaritano não pegava a estrada principal, para não ter que cruzar com os judeus, né? Então provavelmente ele vinha pelas montanhas. E aí, com certeza ele olhou, e a hora que ele viu aquele homem lá para baixo, ele teve pena dele e foi lá para socorrer. E o samaritano, movido por compaixão, ele resolve ajudar o homem, que ele nem conhecia. Então ele tirou dele todo aquele preconceito que ele tinha contra os judeus, o medo da rejeição, porque ele poderia ir lá salvar o homem, e o homem não ia querer a ajuda dele, porque ele era um samaritano, ele era impuro. Ele rejeitou, ele tirou o medo de receber pedrada, porque os judeus, eles apedrejavam os samaritanos, sem olhar se o homem tinha problema ou não. E é muito interessante que a gente sempre ouve aquela frase, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? E é exatamente isso que o samaritano fez, fazer o bem sem olhar a quem. Mesmo sendo odiado pelos judeus, rejeitado, amaldiçoado por eles, correndo risco de vida, ele teve piedade e foi ajudar aquele homem. E o texto continua dizendo que o samaritano levou ele para onde? Para a hospedaria. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele. Aqui fala pensão, mas nas outras traduções está hospedaria. A hospedaria era um lugar, geralmente ele ficava no meio da estrada. Então a distância de Jerusalém para Jericó era muito grande, então no meio da estrada tinha uma hospedaria, que servia para as pessoas, né, igual o hostel aqui, se hospedar, ficar à noite, comer alguma coisa e no outro dia de manhã seguir viagem. E essa hospedaria, qualquer pessoa ficava lá, seja rico, pobre, seja um doutor da lei, um iletrado, um ignorante, um velho, um rico,
todo mundo ficava lá. Este lugar servia os viajantes e ficava todo o tipo de gente. E o samaritano levou aquele homem para lá, para cuidar dele. E abrindo parênteses, a igreja é como a hospedaria, não é mesmo? Aqui vai vir todo tipo de gente, tem todo tipo de gente, né? Tem pessoas ricas, tem pessoas pobres, tem pessoas que não conhecem a Jesus, tem pessoas que já conhecem a Jesus, tem pessoas que não sabem ainda, não conhecem muito bem a palavra, já tem pessoas que são mestres da palavra, então tem gente de todo o tipo. E a igreja é e deve ser um lugar onde Jesus quer curar as nossas feridas. Ele quer nos ensinar, cuidar de cada um de nós e que nós tenhamos comunhão. O samaritano, ele podia ter levado o homem para sua casa, né? E cuidado dele lá, mas não. Ele quis levar o homem para a hospedaria. É como Jesus faz com a gente, né? Às vezes a gente fica chateado com alguma coisa na igreja, tudo, mas Deus deixou a igreja por um motivo, né? Para cuidar de nós, para um lugar que é para sarar as nossas feridas. Lá em Lucas 10, 35, no versículo 35, sim, no dia seguinte entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastará mais com ele. O samaritano, ele pagou toda aquela conta do homem. Então, ele deu 2 moedas de prata, que na época 2 moedas de prata era 2 dias de salário de um trabalhador. Então, ele foi lá e pagou a conta daquele homem e ainda fez uma promessa para o dono da hospedaria. Olha, se você tiver mais algum tipo de custo com os cuidados com ele, se você sair no prejuízo, né, se você gastar mais do que eu imaginei que você ia gastar, quando eu voltar, eu vou quitar a sua dívida. Eu vou quitar a dívida dele. Eu vou indenizar você. Se nós estamos em um processo de ajudar alguém e a gente está se sentindo no prejuízo ou lesado, essa pessoa não vale a pena, essa pessoa, eu falo e essa pessoa não escuta, ela não vem para Jesus, eu falo para ela não beber, daqui a pouco ela está bebendo de novo, eu falo para ela não brigar e ela está brigando de novo e assim por diante. Não desista, persista, pois haverá um dia quando o bom samaritano, que é Jesus, voltar, ele vai te indenizar, ele vai nos indenizar. E qual é a indenização que ele vai nos pagar? É a coroa. E essa indenização, ela não tem preço. Ela é a maior indenização que a gente pode receber. Jesus, ele já pagou a nossa conta. Nós não temos mais dívida. Ele já veio e pagou toda a nossa conta. E no versículo 36, Jesus então perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? E olha que interessante. O mestre da lei, ele tinha perguntado para Jesus, né? Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus inverte toda a situação. Ele pergunta para ele, para o mestre da lei, quem era o próximo daquele homem que precisava. E o mestre da lei, mesmo odiando os samaritanos, teve que admitir que o próximo daquele homem foi um samaritano. Quando o mestre da lei pergunta quem era o seu próximo para ele o ajudar, Jesus diz a ele que, na verdade, quem precisava ser ajudado pelo próximo era o próprio mestre da lei. Então o mestre da lei se achando, falando, não, Jesus, quem é o meu próximo para eu ajudar? Quando na verdade é ele que precisava de ajuda. Era ele que precisava do próximo. Era ele quem precisava do samaritano. Ele que precisava de resgate e salvação. Era ele quem estava quase morto e pensava que estava vivo. Era ele quem amava mais a lei do que a Deus e a seu semelhante. E ele teve que aceitar que o próximo era um samaritano. Jesus, ele era como um samaritano, né? Ele foi rejeitado,
Ele foi odiado, ele foi humilhado pelo seu povo, os judeus, por tantos outros, mas foi por ele e através dele que a salvação do mundo inteiro veio, chegou a mim, chegou a você e chegou a você que está nos ouvindo. Foi ele que se entregou por nós como sacrifício vivo para que pudéssemos, enfim, herdar a vida eterna como filhos. É aquela pergunta, a primeira pergunta que o samaritano fez, né? O que eu faço para herdar a vida eterna? E somente os filhos conseguem herdar a vida eterna. Somente nós que somos filhos conseguimos. E eu vou ler agora em Isaías 53, 3, diz algo que faz a gente refletir muito. E faz a gente fazer um paradoxo também com o samaritano. Diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas, que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Jesus é o bom samaritano. É ele que está sempre disposto a nos resgatar, salvar, curar as nossas feridas, salvar a nossa vida. E Jesus finaliza o diálogo com o mestre da lei dizendo: vá e faça o mesmo que este samaritano fez. E Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: vá e seja você o próximo de alguém. Vá e seja você o próximo do seu semelhante. Vá e seja você a diferença na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dos colegas do seu trabalho, na vida das pessoas da sua cidade, da sua igreja. Vá e seja você a apresentar o bom samaritano na vida das pessoas. Amém? Queria que agora nós fechássemos os olhos, né? Que eu quero orar para você. Quem tem sido você? Quais desses personagens é você nessa história? E eu quero orar aqui para aqueles que como mestre da lei, precisam entender que Jesus é o bom samaritano, que Jesus é a salvação para a tua vida e o que precisamos, Ele é tudo o que precisamos para viver. Também quero orar para aqueles que, como homem que precisava de ajuda, precisa ser resgatado, curado, lavado das feridas, limpo de toda dor e sofrimento que a vida já lhe causou. E por fim eu quero orar para você que deseja ser o próximo na vida de alguém. Amém. Senhor, obrigada, Pai, pela oportunidade, Senhor, de falar da Tua palavra, Pai. Senhor, ó Pai querido, que possamos, ó Deus, encontrar em Ti, Senhor, o bom samaritano, Pai, aquele que está sempre disposto, Senhor, a nos ajudar, ó Pai, a curar as nossas feridas, ó Pai, a nos fazer entender, ó Deus, que nós não precisamos fazer nada, ó Deus, além de crer em Ti, ó Deus, além de confiar em Ti, confiar a nossa vida em Ti, Senhor. Pai, eu oro também por aqueles que precisam ser sarados, ó Deus, precisam ser curados, ó Pai, de alguma forma, ó Deus, de algum trauma ou de alguma experiência que não foi legal, Senhor, que foi muito triste, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor,
vir, Senhor, com teu vinho e azeite para sarar as nossas feridas, ó Deus, as feridas da alma, que nem sempre são tão fáceis, Senhor, de curar, ó Deus. Pai, que possamos entender, ó Deus, que temos sim que ter luz na mente, Senhor, mas tem que ter o fogo do Espírito em nosso coração, ó Deus. Que não só basta aprendermos, Senhor, a Tua palavra, mas temos que praticar, ó Deus. Temos que ter amor, Senhor. E que possamos, ó Deus, ser um próximo na vida de alguém. Que possamos, Senhor, estar com as mãos estendidas, Senhor, para ajudar, para aconselhar, ó Deus, para acalentar os corações feridos, ó Deus, os corações que precisam de ajuda, que precisam de Ti, Senhor. Que possamos ter, Senhor, amor em nossos corações, ó Deus. Aumenta, Senhor, o amor em nós pelo próximo, Senhor. Aumenta, Senhor, o amor em nós pelos nossos, Senhor, que estão à nossa volta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém, irmãos, que palavra abençoada. A Jéssica só tinha dado um breve spoiler para mim, mas a gente nunca sabe, né? Na verdade, o que vai ser a mensagem. E realmente o que nós sentimos, terça-feira agora faz um mês que estamos aqui em Portugal, e o que a gente sente é bastante essa questão mesmo da gente se doar para o nosso próximo. A gente se doar realmente em todos os sentidos, que a gente consiga poder fazer isso para o nosso próximo, para as pessoas que estão perto de nós. Porque às vezes é muito fácil eu fazer as coisas para a Jéssica, para os meus filhos, mas o quão é difícil às vezes fazer com uma pessoa que talvez nos prejudique. Talvez fazer algo para uma pessoa que talvez nem goste da gente. Eu acho que, né, você que está nos assistindo neste momento, que essa palavra que a Jéssica trouxe possa ter entrado no seu coração e na sua mente, para que a gente não seja só leitores da palavra de Deus, mas praticantes dessa palavra. Que é isso que o pastor e o Tiago, né, nos escreveu, o irmão de Jesus Cristo. Então a gente tem que ser praticante da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Como alguns já sabem, né, alguns que estão nos assistindo, o pessoal que está aqui, a gente está num recomeço da IAV aqui em Portugal. Em nome de Jesus Cristo nós vamos crescer muito aqui para a honra e glória do Senhor. Então você que está nos assistindo, se você quiser estar com a gente no próximo domingo, aqui no Hotel Dom Bernardo, às 6 horas da tarde, às 18 horas, enfim, você é o nosso convidado. Venha aqui com a gente, venha louvar a Jesus juntamente conosco, você é o nosso convidado especial. É muito bom assistir na live, é muito gostoso, mas é muito melhor estar junto. A gente ora junto, a gente louva junto, a gente recebe a mensagem do Senhor juntos. Amém? Que o Senhor então possa abençoar cada um aqui. Nós vamos orar para encerrar este culto. E que essa semana seja uma semana de vitória para nós, em nome de Jesus. Obrigado a todos que estão aqui, a Dani, o Anderson. As crianças estão lá fora na escolinha, né, na nossa escolinha, improvisada. Obrigado pela Jéssica, né, a pastora Jéssica, que trouxe essa mensagem. E vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, nós te entregamos mais este culto a Ti, Senhor. Esse culto que foi uma bênção do Senhor para nós, ó Deus. Pedimos agora que o Senhor abençoe cada vida aqui, Senhor, que essa palavra que foi ministrada aqui hoje possa, Senhor, ruminar em nossas mentes e corações durante a semana, Deus. Aonde nós colocarmos os nossos pés, onde estivermos, Deus, que essa palavra venha sempre em nossa mente, Deus. Fazer o bem, Deus, para o nosso próximo, não importa quem seja, Senhor. E eu sei que quando uma palavra dessa vem, o Senhor vai nos testar nessa semana, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos abençoa. Abençoa cada um também que estava na live, ou que está na live nos assistindo aí, Senhor, em nome de Jesus. E que eles também possam, Deus, Espírito Santo, toca neles agora, para que eles estejam com a gente no domingo que vem aqui, para a gente louvar a Jesus juntos, Senhor. Para que a gente possa ter comunhão juntos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Dá uma semana abençoada para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Até semana que vem. Tchau, tchau.